Putin alivia a pressão internacional sobre o Brasil e evita sanções internacionais ao não comparecer à cúpula do G20. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de não participar da cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, aliviou uma situação diplomática altamente delicada para o governo brasileiro. O Brasil, como signatário do Estatuto de Roma, o tratado que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, TPI, estaria legalmente obrigado a prender Putin, caso ele entrasse em território brasileiro. A ausência do líder russo evita que o Brasil seja forçado a tomar uma decisão de grande repercussão geopolítica que poderia gerar sanções internacionais e até comprometer suas alianças globais. O TPI emitiu, em março de 2023, um mandado de prisão contra Vladimir Putin por crimes de guerra cometidos durante a guerra na Ucrânia. A principal acusação refere-se à deportação ilegal de crianças ucranianas dos territórios ocupados pela Rússia. Este mandado coloca Putin sob risco de detenção em qualquer país que faça parte do TPI, como o Brasil, criando um impasse legal para as autoridades brasileiras. Caso o Brasil recebesse Putin e não cumprisse a ordem de prisão, o país poderia enfrentar sérias consequências no cenário internacional, especialmente de nações e instituições que defendem os princípios do TPI. Por outro lado, uma prisão de Putin poderia prejudicar as relações com a Rússia, um parceiro estratégico em diversas áreas, especialmente no comércio de fertilizantes, fundamental para a agricultura brasileira. Se o Brasil optasse por ignorar o mandado de prisão do TPI, poderia enfrentar sanções internacionais de países ou blocos que apoiam o tribunal e exigem o cumprimento das suas decisões. Essas sanções poderiam incluir restrições comerciais, financeiras e políticas, que afetariam diretamente a economia brasileira e suas relações diplomáticas. Além disso, o Brasil poderia perder credibilidade como uma nação que se compromete com o Estado de Direito e com os tratados internacionais dos quais é signatário. A Ucrânia, por exemplo, através de seu procurador-geral, Andriy Kostin, deixou claro que espera que o Brasil cumpra sua obrigação legal como signatário do Estatuto de Roma e prenda Putin se ele pisasse em território brasileiro. A falha em fazê-lo colocaria em risco a imagem do Brasil como um país que respeita suas responsabilidades internacionais, o que poderia agravar ainda mais a tensão diplomática. Nos últimos anos, o Brasil tem buscado se posicionar como um ator importante em uma nova ordem geopolítica, marcada por uma crescente divisão entre potências ocidentais e países como Rússia, China e Irã. A política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta equilibrar os interesses nacionais entre essas potências emergentes e os tradicionais aliados ocidentais. O Brasil é um dos membros do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e mantém relações comerciais e diplomáticas profundas com esses países. No entanto, o alinhamento do Brasil com esses países, em um momento de tensões globais elevadas, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, coloca o governo brasileiro em uma posição sensível. O país tenta adotar uma postura de neutralidade e diálogo, mas enfrenta pressões de ambos os lados. De um lado, as potências ocidentais exigindo o respeito às normas internacionais, e de outro, parceiros estratégicos como a Rússia, com os quais o Brasil tem interesses econômicos e comerciais de longo prazo. A decisão de Vladimir Putin de não participar pessoalmente da cúpula do G20 no Brasil foi vista como um alívio para o governo brasileiro, que agora poderá evitar uma crise diplomática sem precedentes. Em sua fala, Putin destacou suas boas relações com Lula e deixou claro que não queria criar um impasse que pudesse prejudicar o fórum. "Irei lá de propósito para atrapalhar o trabalho normal deste fórum", disse o presidente russo, reforçando que um representante russo será enviado em seu lugar. Essa escolha preserva os laços entre Brasil e Rússia, sem expor o Brasil a um dilema que poderia ter sérias consequências internacionais. Evita também que o país tenha que escolher entre o cumprimento de suas obrigações com o TPI e suas alianças estratégicas no cenário global.
A ausência de Putin não resolve, no entanto, o desafio contínuo que o Brasil enfrenta ao tentar se posicionar em um mundo cada vez mais polarizado. Com o crescente isolamento da Rússia em parte da comunidade internacional, o Brasil busca manter sua relevância sem se comprometer excessivamente com nenhum dos lados. O governo Lula tem defendido uma postura de diálogo e diplomacia, ao mesmo tempo em que fortalece seus laços com potências emergentes, como a China, e mantém suas relações com os Estados Unidos e a União Europeia. A cúpula do G20 no Rio de Janeiro será um teste importante para o Brasil, que tentará consolidar sua posição como uma potência diplomática capaz de mediar tensões globais e promover a cooperação multilateral em um contexto de crescentes conflitos. A decisão de Putin, embora aliviando a pressão imediata, é apenas um capítulo na complexa trama de desafios que o Brasil enfrenta na atual conjuntura geopolítica global. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.